Oi, escritores, como vão? Michelle Bran falando e eu espero que vocês estejam bem e escrevendo bastante. Mas agora daí uma pausa, descansa os dedos, pega um chá, café, suquinho, refri ou uma aguinha e vem ouvir o podcast de hoje. Porque a gente vai falar sobre personagens secundários que gostamos mais do que os protagonistas. Bom, o protagonista é aquele mais importante da história, né? Aquele personagem em que a história inteira vai girar ao redor do umbigo dele, certo? E por isso ele deveria ser o mais interessante e ter apelo junto aos leitores, mas pelo visto tem escritores e roteiristas que esqueceram essa regra no churrasco e nos entregaram personagens principais que não têm tanto carisma assim, às vezes até tem, né, mas acabam deixando um enorme espaço vago do nosso peito para ser preenchido por aquele secundário que é uma gracinha de pessoa e acaba tendo muito mais carisma do que esse personagem principal. É um tema polêmico? Talvez. Mas a gente sabe muito bem que vocês adoram um barraco, pelo que a gente já viu lá no grupo, né? Não que eu possa julgar também, eu não fui conhecida na internet uns anos atrás aí de deusa da discórdia à toa. E hoje quem vai me ajudar a favorecer a treta e espalhar o caos são a nossa querida editora Gabriela, nossa caçadora de spam Diana e o paladino dos arquétipos cinematográficos Felipe. Vai daí, Gabriela, que já já a gente se fala de novo. Oi, gente, tudo bom? Então, o personagem que eu vim trazer pra vocês aqui hoje é o Crow do Aldo Valério, o Crow de fina estampa. Bom, ele é um personagem extremamente memorável. Pra bem na verdade, eu não assisti essa novela, não me chamou a atenção. Mas é inegável o fato de que o Crow é um dos personagens mais queridos pelo público, pelo menos o público brasileiro, porque ele recebeu a honra de ter não somente um, mas 2 filmes. Eu particularmente não gosto muito da construção do personagem. O personagem pra mim é ok, assim, ele cumpre o propósito. Eu não gosto do modo como ele é retratado, porque ele é um personagem gay de uma novela de 10 anos atrás. Porém, ele é o mesmo personagem gay de todas as novelas. Ele é engraçado, espalhafatoso, ele tem frases ótimas, mas ele não é nada além do capacho da Rainha do Nilo, que é a Teresa Cristina. Inclusive, o caso amoroso dele é algo que não se mostra, se insinua. Esse tipo de personagem, infelizmente, é um bom retrato do gay que é permitido pelo grande público, mas enfim, agora as coisas mudaram um pouco recentemente, os personagens mais diversos estão sendo um pouco melhor representados, não é grande coisa ainda, mas avançando na minha lista, nós temos alguns personagens. Sim, é mais que um, são mais que 2, são mais que 10. São os Cavaleiros de Ouro de Cavaleiros do Zodíaco. Para quem não conhece Cavaleiros do Zodíaco ou Saint Seiya, a obra se trata de pessoas que lutam por alguma causa / algum deus. E em especial nós temos os Cavaleiros de Atena, que lutam pela paz, pelo amor, pela justiça e todas essas coisas aí. E o exército dela se divide em cavaleiros das patentes de bronze, prata e ouro, que têm umas armaduras e são regidos por constelações. Nós temos os 5 protagonistas, que eles passam por toda sorte de coisas que vocês podem imaginar, mas eles conseguem, sempre alcançam o objetivo de um jeito ou de outro. E em determinado momento nós conhecemos os Cavaleiros de Ouro. Esses são regidos pelas constelações do Zodíaco. Eles são extremamente poderosos. Uma briga entre 2 Cavaleiros de Ouro dura mais que 1000 dias, porque é muito poder envolvido, etc, etc. Só que nós temos pequenos fragmentos da história deles que atiçam muita curiosidade. E a obra não suporta todo esse hype que eles dão e simplesmente mata os cavaleiros. Assim, alguns morrem, no fim todos morrem, mas alguns morrem, alguns é pra deixar os personagens principais fazerem alguma coisa, né? Só que isso deixa tudo um pouco maçante, porque tu tem ali vários outros personagens tão legais pra se usar e eles são desperdiçados e a gente não tem nenhum background muito amplo. Que são homens poderosíssimos que vieram de lugares distintos do mundo, mas acaba ali. Alguns treinaram outros, alguns não se sabe.
o que aconteceu com esses moços. Nos spin-offs de Cavaleiros do Zodíaco a gente tem mais informações. Os personagens são um pouco mais trabalhados. Algumas cenas deles como civis ou coisas do tipo aparece, que é algo que falta, porque nós temos os 5 Cavaleiros de Bronze agindo no cotidiano, a gente sabe um pouquinho mais da vida deles, mas a gente não tem isso dos Cavaleiros de Ouro. Alguém abriu um buraco no céu e jogou eles ali e eles ficaram já crescidos, adultos, treinados, etc. Mas são os personagens muito queridos de todo mundo. Um spin-off em especial que trata de outra geração de cavaleiros aborda melhor, assim, dá um entendimento mais amplo da coisa. Mas muitos fãs não consideram como uma obra boa, porque não foi o criador genial que matou os melhores cavaleiros, assim, na primeira chance que teve, e depois tentava reviver eles de qualquer jeito para usar de novo, que fez. Porém, existe, tá aí, e essa é uma briga grande no fandom. Se alguém tem interesse ou se alguém quer reassistir, a Netflix disponibilizou todas as temporadas do clássico, mais aquele reboot polêmico, que quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta, cada um com seus problemas, eu não me meto. E, bom, é isso, eu vim aqui meter Cavaleiros do Zodíaco na conversa, porque é isso que eu faço com qualquer assunto. E não, eu não estou dentro de um galinheiro. Eu não sei de onde tem tanto pássaro me atormentando. Mas é isso, um beijo pra vocês e fiquem com a nossa querida Diana. Obrigada, Gabriela. Olá, pessoal. Eu escolhi 2 personagens para este tema. Uma delas é muito mais polémica do que a outra. E antes de começar, devo avisar que vou deixar algum spoiler, embora faça os possíveis para não o fazer com bastante clareza, apenas para clarificar a minha opinião. Começando pela mais polémica. Para quem foi pré-adolescente ou adolescente na década de 2000 vai conhecê-la. Ela é loira, de um filme da Disney. O diretor é o Kenny Ortega. E foi desse filme que saiu um dos melhores casais da Disney. Bem, pelo menos até 2010. Falo da Sharpay Evans, de High School Musical, interpretada pela atriz e cantora Ashley Tisdale. Pois é, escolhi esta loira, de um dos filmes mais lucrativos e de maior sucesso da Disney. Para quem me conhece lá no meu blog, para quem é meu leitor, sabe que já fui uma fã deste filme. Aliás, a Vanessa Hudgens, que interpreta a Gabriela, faz anos um dia antes de mim. Somos sagitarianas. Que lindo, não é? Eu era uma grande fã dela, era e talvez ainda o seja, mas enfim. Voltando ao tema. Começamos pela primeira polémica envolvendo esta personagem. Será protagonista, antagonista ou secundária? Os fãs destacam que ela é protagonista, outros dizem que é antagonista, e a Disney revelou no último filme que seria secundária. Eu optei por ser neutra e escolhi chamá-la de secundária, até porque o protagonista, visto pela Disney, e talvez por toda a gente, é o Troy Bolton, um jogador de basquete que sempre conseguiu tudo, seja pela Sharpay, seja por qualquer outra pessoa, o que também o levou a ser chamado de antagonista por alguns fãs do filme. Vamos à segunda polémica. Será a Sharpay mais interessante do que o Troy? Um momento de silêncio para pensar. Não. Nesta questão eu acho que só uma minoria vai responder que não. A Sharpay é explosiva, é lutadora, talvez arrogante. Porém o Troy é apenas um jogador de basquete que, aviso de spoiler neste momento, primeiro, que se deslumbrou com as oportunidades no segundo filme e se esqueceu-se dos amigos. Segundo, teve vergonha de cantar com a Gabriela no primeiro filme. E terceiro, pareceu mais um personagem secundário no terceiro filme. Já a Sharpay pareceu a antagonista nos 2 primeiros filmes, até aparecer a Tiara no último filme, e a Disney colocá-la inofensiva e uma personagem secundária. A Sharpay é muito mais interessante do que o Troy, não é? Era ela quem criava a emoção nos filmes, o drama. Quer dizer, também tínhamos o Ryan, mas a Sharpay era a estrela do teatro, o Troy era só o menino bonito. Aliás, eu até acho que todos os personagens secundários acabam por ser mais interessantes do que o Troy. O Troy é o clichê de protagonista. É um nojo. Já sobre a segunda personagem, eu decidi trazer uma personagem feminina de uma série de lobisomens. Falo de Teen Wolf. E falo da Lydia. Todos nós sabemos que a história é centrada no Scott, a personagem interpretada pelo Tyler Posey, no lobisomem de serviço. A Lydia era a melhor amiga da Allison, era uma aluna inteligente, porém dava a fama de ser apenas bonita, superficial, alguém que manipulava os amigos, ou seja, uma personagem que tinha tudo para ser odiada. Ao longo das temporadas começamos a descobrir mistérios envolvendo-a
E esses mistérios vão fazendo com que a história de vida do Scott acabe por não se tornar tão interessante. Foi por esse motivo que pensei nela. O Scott acaba por ficar meio escondido ao longo das temporadas pelos restantes participantes, seja pela Lydia, seja pela Alison, seja pelo Styles, quase todos. E termino aqui as minhas personagens. Obrigada por terem ouvido. Passo agora para o nosso cineasta, o Filipe. Filipe, é a tua vez. Bem, olá pessoal. Um bom, não sei o que, dia, tarde, noite. Pessoas lindas deste incrível planeta Terra. Eu vim falar aqui de personagens secundários que são importantes. Eu vou falar especialmente do cinema, né? Minha área mais específica. Para falar desses dois personagens secundários que vou aqui introduzir, eu começo por nada mais, nada menos que nosso querido Mushu de Mulan. Ele, pra mim, é um personagem que, por mais que ele seja coadjuvante, ele é brilhante em muitos momentos importantes da trama, né? Até porque, querendo ou não, ele acaba guiando a personagem Mulan, né, para suas aventuras e aí conseguir derrotar o Imperador Mongol que existia por lá. Então ele tem uma importância muito grande, né? Até porque ele é um dragão protetor que foi escolhido pelos espíritos mortos, né? É uma espécie de deuses, né? E é ele quem foi dado o dever de ser um guardião, uma pessoa que vai ajudar Mulan. Eu poderia dizer que ele é um sábio, por mais que ele seja brincalhão, né? Que ele seja um pícaro, como eu disse no último podcast. Por mais que ele seja esse espírito engraçado, esse fogo da coxa, ele é muito importante para ajudar Mulan na sua aventura. Então ele tem uma participação muito brilhante. E outro personagem que eu adoraria falar aqui é ninguém mais nada menos que o Gollum de O Senhor dos Anéis. Esse bichinho está totalmente em meu coração, né? Bichinho não que era um ser humano, mas ele é um personagem muito importante para o desenvolvimento da trama. O Gollum, eu poderia dizer que ele é para mim um personagem muito bipolar, sabe? Em momentos ele está ajudando os dois hobbits, mas em momentos ele está sendo uma espécie de antagonista para esses hobbits. A gente não chama de exatamente antagonista, certo? É porque ele é mais uma sombra que é advinda indiretamente do Sauron, mas explicar agora vai ser um pouquinho difícil. Mesmo ele atrapalhando e mesmo ele ajudando, o objetivo dele é só um, que é querer o anel, né? Para ele, porque ele é viciado naquele anel, ele anseia aquele anel a todo momento, né? Não quero dar muito spoiler para quem não viu, né, O Senhor dos Anéis. Mas pelo desenvolvimento da trilogia, você vê que em determinados momentos ele ajuda, em determinados momentos ele é contra, né? Por mais que o Sam não goste dele, eu acho que Frodo, né, não deveria seguir as frases desse personagem. Ele é muito importante, ele faz a trama enriquecer cada vez mais. Gollum é aquele tipo de personagem que, querendo ou não, mora nos seus corações. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Por favor, me digam quais personagens secundários vocês gostam, quais detalhes vocês querem que eu adicione mais, porque eu fiz muito recentemente alguns comentários sobre Mulan, querendo ou não, vai sair, ele vai ser distribuído no Disney Plus, então é por isso que eu me lembrei desse personagem do Mushu. E o Gollum, querendo ou não, é um personagem muito querido pra mim, e é muito querido também na literatura. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigada, Felipe. E vamos dar continuidade trazendo um personagem que é amado por muita gente e criticado por absolutamente ninguém, porque é um hobbitzinho lindo sem defeitos. Isso mesmo, eu vou começar meus comentários com o pé direito falando do Sangandi, que deve estar com as 1000 hérnias de disco, né, por ter literalmente carregado o Frodo nas costas durante a trilogia do Senhor dos Anéis. Há um bom tempo eu escrevi um post no meu blog sobre personagens fortes e algumas concepções erradas que nós temos sobre força na ficção. Inclusive, se vocês não conhecem meu blog, não deixa de dar uma passadinha por lá, tá? michelebran.blogspot.com. Mas voltando do Merchan, nesse post eu desenvolvi um pedacinho dele, a ideia de como ser um personagem excelente e muito melhor do que o Frodo, inclusive por quebrar esses estereótipos de força que a gente tem na cabeça, né? A gente tende a achar que personagem forte é quem, né? Aquele que tem mais força física, que é meio mal educado, fala bastante palavrão, luta pra caramba, vence os inimigos até com as mãos amarradas nas costas e tudo mais. Aí vem o Sam, né? Que é só o jardineiro do Frodo, mais um hobbit entre tantos outros. Alguém que só queria ficar de boa em casa, engordando, bem longe de tretas e problemas, que é a razão pela qual eu nunca seria um hobbit, tirando a parte da comida.
E o fantástico nele é que ele tem falhas, ele tem medo, ele comete erros. Mas ele não desiste. Ele assume a missão de ajudar um amigo, vai com ele até o final. Bem depois de tudo, de ser exposto a perigo, de sofrer com Gollum envenenando o Frodo contra ele, de ter que lutar contra o próprio medo, a covardia e esse instinto hobbit de autopreservação, ele tá sempre lá do lado do amigo. E literalmente, né, como eu falei, leva ele nas costas para cumprir a missão que lhe foi confiada. Se não fosse por ele, eu acho até que o Sauron estava dominando a Terra-média até hoje. Bom, né, o Sam sempre me inspirou muito, muito mesmo. Que eu acho que ele é um exemplo perfeito de personagem que é forte, mas ao mesmo tempo ele é não é essa visão de força que a gente tem, né? De alguém que tem força física, tanto é que ele não sabe lutar muito bem, né? Ele sempre leva um pau de todo mundo. Mas ele é gentil, ele é leal, ele é persistente, ele é alguém que se torna corajoso ao longo da história e ele vai crescendo muito conforme essa trama, esse enredo vai avançando, né? É um exemplo de desenvolvimento de personagem que, pra mim, é maravilhoso. Ele que é o verdadeiro herói da Terra-média pra mim, é um dos melhores personagens que o Tolkien já fez e, sem dúvida, tá no meu top 5 de personagens preferidos da vida toda. E o outro personagem que eu escolhi, pelo menos pra mim, é um trava-língua, porque eu tenho a teoria de que poloneses na vida real falam, sei lá, inglês, português, espanhol, qualquer coisa, né? E só criaram o polonês pra trollar turista. Eu tô falando, melhor, tentando falar do Jaskier, da série The Witcher, que é pra você ficar o resto do dia com aquela musiquinha filha da mãe na cabeça. Enfim, eu não vou falar dele nos livros, que eu ainda não li. Também não vou falar dos jogos, porque meu PC é Jurássico, eu ainda não joguei. Vou falar da adaptação feita pela Netflix da obra do Andrei Sapkowski. Deixa pra lá, eu tô falando que isso é um trava-língua mesmo. Bom, se o Sam tem a coragem que o Frodo em certo momento não tem, podemos dizer aqui que enquanto o Geralt é um poço de seriedade com quase nada de emoções, nosso querido bardo é tagarela, animado, zoeiro e idiota, que é o que eu acho que é a melhor característica dele. E, bom, assim, por mais que eu saiba que o Geralt é tão sem emoções, né, ele ser desse jeito é uma consequência do processo super doloroso e traumático, né, até a gente pode dizer assim, de virar um Witcher, eu tendo a não gostar muito desse tipo de personagem. Assim, quem me conhece há mais tempo sabe que pessoas e personagens que me fazem rir e tem esse lado, assim, extrovertido, mais aflorado, eles tendem a conquistar minha atenção e simpatia com muita facilidade. E Jaskier, olha, pra mim é impossível assistir qualquer cena dele sem gargalhar. Impressionante. O cara é metade mulherengo, autoconfiante, e metade uma criança atrapalhada, sem coordenação motora alguma. E eu acho essa mistura simplesmente maravilhosa. Além disso, né, se a gente for analisar friamente também, foi por causa dele que as timelines do Geralt, da Ciri e da Yennefer se cruzaram. Eu vou tentar não dar muito spoiler, tentar dar o mínimo possível. Mas quem viu a série sabe que foi através de uma ação direta dele que o Geralt topou com a filhote de Dovahkiin. Eu sinto muito se você nunca acompanhou nada de Skyrim, não vai entender a piada. Mas foi também por algo indireto, né, meio consequência das ações dele, que o Geraldão encontrou a, abre aspas, bruxa muito sexy, mas insana, fecha aspas, que é a Yennefer. Em um episódio hilário e maravilhoso, diga-se de passagem, eu acho que eu ri do começo ao fim. E ele também é o responsável, né, em tirar do Geralt aquela aura de crueldade que ele tinha, e removeu um pouco aquele apelido de açougueiro de Blaviken, né, tornando ele um pouco melhor visto pelas pessoas em geral, né, ou seja, é um personagem bem importante, né, que a gente quase não repara, só pra ficar jogando moedas pro bruxeiro o tempo inteiro. E só pra encerrar, eu acho o Jaskier altamente injustiçado, tá bom? Porque toda decisão ruim que o Geralt toma acaba jogando nas costas do coitado, né? Eu acho mais do que justo, inclusive, que na segunda temporada ele pega aquele alaúde e enfia em lugar nenhum não, né, gente? Chega, por hoje é só. Até o nosso próximo episódio. Não esqueçam de entrar no grupo, dar like na page, se inscreve no nosso canal no YouTube, passa lá no Spotify, vai no SoundCloud, tô toda blogueirinha pedindo para pessoas darem like na página, darem like em todo lugar, seguir a gente em todo canto, que a gente tá globalizado, né? Agora a gente tá em toda parte. Não esqueçam também de deixar sugestões de temas para próximos podcasts que vocês queiram, né? Se a gente conseguir organizar aqui, de encaixar nas outras datas que a gente tem, nossos calendários a gente faz também. E também deixem mais sugestões de personagens secundários que são melhores que os protagonistas, que de repente a gente faz até uma parte 2, né, mesclando os outros personagens que a gente tem em mente, que tem bastante gente, a lista é enorme, e também a gente pode incluir alguns que vocês sugeriram. Né, quem sabe, né, dá certo, a gente até vira uma série meio fixa do canal, que a gente infelizmente sabe, como a gente disse lá em cima, né, escritores e roteiristas adoram esquecer o carisma dos protagonistas do churrasco e deixar tudo para os secundários. Os secundários têm que fazer tudo nas histórias, ultimamente. Mas enfim, né, já falei demais, beijinhos, até a próxima, segue a gente em tudo isso daí, dá like em tudo, dá biscoito pra gente em todo canto, e beijos, até a próxima, tchau.